Então, gente, eu sei que alguns vão chegando aí depois, mas em respeito ao tempo de todos, vamos começar aí o 10º encontro do Despertar Financeiro. Esse grupo aqui que traz muita alegria para mim eu ver o Felipe Dobrovolsky, o Cadu aqui, né? Grandes colegas de MetLife, ganhamos convenções, né? Fomos reconhecidos lá, muitas premiações, estivemos juntos celebrando grandes conquistas aí, né? Então é muito legal bater esse papo aqui com eles antes da gente começar o assunto sério, por assim dizer. E, pessoal, o mercado é pequeno, né? Quando eu comecei no Despertar Financeiro, a gente fazia esse encontro já, não tinha esse nome do encontro mensal, mas eu via que sempre que eu fazia um encontro, as pessoas do top 10 estavam lá, né? Então, assim, eu tinha lá um grupo que na época não tinha as 900 pessoas que tem hoje, a gente tinha o grupo lá com 100 pessoas, a gente vinha fazer um encontro desse, iam 10 pessoas. E aí depois na convenção, quem que eu encontrava? Os 10. Aí depois tinha outro evento, tal. O que que eu fui percebendo? Que existe um padrão das pessoas que estão buscando conhecimento e as pessoas que se dão bem. Não é à toa que a Amália está aqui, que tem um bom resultado, que o Cleiton está aqui, que tem um excelente resultado, né? Então, eu percebi que as pessoas que têm um bom resultado são pessoas que estão ali atrás de conhecimento, trocando conhecimento, né? Estão buscando participar, estão fazendo a diferença. A gente podia estar parado hoje aqui, pô, eu começando o meu dia aqui no Japão, aqui em Kyoto, né? Vocês terminando o dia de vocês, falei, pô, vou descansar, vou aproveitar com a família, e não. Tá todo mundo aqui tirando uma horinha da vida para aprender, para se dedicar e ter mais conhecimento. Então, eu gosto muito de poder fazer esses encontros aqui, né, de proporcionar conhecimento para todos. Convidado do dia é o Felipe Dobrovolsky, já vou passar a palavra para ele, mas estou muito feliz mesmo, Fê, porque em algumas oportunidades ele também já me convidou, né, para poder falar lá para o time dele, né? A gente já fez aí muitas trocas no tempo que a gente se conhece. Ele é um parceiro aqui da minha assessoria, né, da Vanderlust, a gente acaba usando ele e o Cadu, a gente tem uma parceria comercial forte, foi daí que surgiu esse movimento de poder, né? Trazer eles para passar esse conhecimento aqui, porque eu acho que tudo que eu vejo que funciona no meu time aqui na Vanderlust, eu acabo, né, expandindo aí para o grupo, né, do Despertar também. Né? Eu acho que uma coisa boa desse nosso mercado do seguro de vida é que, às vezes, quem está ali no topo gosta de compartilhar, né? A gente não tem essa visão de ser concorrente. Eu gosto de trocar muita informação lá com o Luiz Sampaio da Stoa. Eu chamo sempre o Killian, que tem uma assessoria como a minha também, e falar, cara, isso aqui está funcionando, isso aqui pode melhorar. A gente se ajuda muito, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente compartilhar nosso conhecimento, né? Falando um pouquinho do grupo do Despertar Financeiro para vocês, pessoal, convidem sempre os amigos de vocês lá a fazer parte, né? É um grupo que, quando começou, era o Felipe Castilho indo atrás de conhecimento. E quando eu comecei a trabalhar, né, eu via pessoas que estavam lá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto do ranking, lá na MetLife, onde eu comecei. E aí eu sempre cheguei nessas pessoas e falava assim, cara, o que você faz diferente? Ia lá e pagava um almoço para essa pessoa do top 10 e falava, cara, pô, o que você pode me ensinar e tal? Depois de um tempo, eu comecei a fazer muitas perguntas, porque eu queria aprender com essas pessoas. E aí o pessoal, pô, cara, cria um grupo aí, na hora que você fazer uma pergunta, você já pergunta para todos de uma vez. Coloquei todo mundo dentro de um grupo. E aí eu perguntava pro pessoal do top 10 dentro desse grupo. Os meus colegas falaram, pô, meu, você tem um grupo aí top. Pô, deixa eu ouvir também as perguntas, porque quando você perguntar, eu aprendo também e tal. E aí começamos lá em 10, 20, 30, 100, 200, 300, a gente passou aí de 900 pessoas. Confesso que eu tenho uma preocupação na hora que chegar em 1024, que é o limite do WhatsApp, não sei como é que vai ser, né? Porque eu já tentei mudar esse grupo para o Telegram, mas ninguém usa Telegram, não funcionou lá no Telegram, né? Então, quando a gente chegar em 1024, a gente vai ter um problema ali de limitação. Quero dar boas-vindas ao Ebert, que chegou agora aí também, logou. Então, pessoal, agradeço todos que estão de câmera aberta aí, né? Ao Felipe Melo também, que pô, ter o Felipe aí como parceiro. O Felipe aqui, dentro da Vanderlust, ele representa a parte de consórcios, pessoal. Então, o Dobrovolsky, ele representa a parte aí internacional,
do nosso time, ele vai falar um pouco mais sobre isso, né? Então, aqui na Vanderlust a gente foca em seguro de vida, né? Eu trago um conhecimento toda segunda-feira às 8h30 da manhã. A bola da vez para a gente aqui é a questão da inteligência artificial. Eu acho que os agentes de inteligência artificial vão mudar o momento, né? Vão mudar o mundo. Eu acho que quem não está estudando agente de inteligência artificial ainda será passado para trás em breve por profissionais que sabem e estão utilizando inteligência artificial. Então, eu sempre, 8h30 da manhã, trago algum conhecimento para o meu time sobre isso. Tenho trocado muita figurinha agora com o Matheus Teixeira, que está aqui com a gente também, ouvindo a gente, né? E então, assim, né? Todos que quiserem bater um papo sobre isso são bem-vindos a me chamarem no paralelo. E aí passo a bola para o Filipão. Filipão, você já está liberado a compartilhar a tela, se você quiser, tá? E eu vou ficar Beleza. aqui de moderador e tal, eventualmente fazendo uma contribuição ou outra, mas o show é seu e você tem aí até 8h30 para entregar seu show. Vamos lá. Pessoal, primeiro, Castilho, brigadão. Obrigado aí pelo convite. Pessoal, acho que o Castilho começou ali falando muito bem. Isso aqui é um bate-papo. Então, fiquem à vontade, né? Levante a mão, abre o microfone, pergunta. Outro ponto também, até para me apresentar, na verdade, eu sou um fã do seguro de vida. Agora seria o 11º ano nesse segmento. E há um ano atrás eu tomei uma decisão para uma visão que eu quero passar para vocês. E por que que eu sou fã do seguro de vida? Como eu acabei passando por todos os níveis do seguro de vida, desde consultor, muitos anos dentro da Prudential, depois eu fui para gestão na MetLife, abri agência na MetLife. O que mais me apaixona no seguro de vida não é nem o produto, é lógico que aqui todo mundo tem propósito, eu não vou ficar falando disso, mas eu sou muito apaixonado pelo sistema, pelo ecossistema e principalmente da formação. Eu acho não, tenho certeza que todos vocês que passaram por uma formação de seguro de vida, vocês têm uma tranquilidade de afirmar que vocês têm um conhecimento comercial muito grande. E eu acho que isso é o nosso principal ponto aqui da nossa conversa. Porque aquele conhecimento que todos vocês têm comercial desse ramo, ele pode ser potencializado e potencializado demais. E foi nessa visão que eu tomei uma decisão há um ano e pouco, há praticamente 14 meses, a dar foco nessa visão da internacionalização. E muito mais para agregar. Eu vou compartilhar a tela. Para quem não me conhece, o Felipe falou rapidamente, não quero também ficar muito tempo falando de mim. Hoje essa apresentação é minha e do Cadu. Cadu é meu parceiro junto dessa visão. E eu fiquei mais de 10 anos no seguro de vida, como comentei, fui consultor, fui líder de unidade, fui líder de agência por mais de 5 anos. Desde 2020, 21, 22, 23 foi a agência que mais faturou em termos de receita dentro de uma grande companhia. E há um ano atrás eu tive uma visão muito interessante. E o grande ponto é que ela é a visão para o consultor, né? Principalmente para o consultor, porque eu acredito muito nesse background que a gente tem em relação ao seguro de vida. E o ponto final foi, a grande virada minha é que os meus clientes, no final desses últimos 5 anos, são os consultores. Essa que é a grande verdade. Os meus clientes eram os consultores. E dentro desse segmento, e vocês são prova disso, nós temos um turnover muito alto dentro dessas grandes companhias, principalmente dentro das duas maiores companhias. Praticamente todo mundo aqui saiu dessas duas grandes companhias ou estão dentro dessa representando essas grandes companhias. E o grande ponto que eu entendi é, poxa, o maior ativo desse negócio são os consultores. E dentro de uma visão, eu como gestor, eu queria trazer uma perpetuidade para dentro desses consultores. Independente se a gente sabe que com o tempo, hoje existem várias ferramentas do seguro de vida, e sempre vai haver alguma companhia sobressaindo da outra em algum momento, com algum produto, com alguma forma de remuneração, com algum tipo de alguma coisa. E pela nossa maturidade, eu como gestor, eu tinha um conhecimento e eu gostava que os meus consultores, independente se pela maturidade deles já estivessem com outra bandeira, agora falando como gestores para vocês entenderem, mas que se mantivessem dentro da equipe como um todo. Porque eu acho que esse que era o maior ativo da agência. São vocês, esse que era o maior ativo. E com isso deu muito certo. Começamos um projeto embrionário, onde eu tinha que representar somente uma empresa de seguro de vida, ok, mas meus consultores tinham essa liberdade, sempre, todos nós sempre tivemos.
mas, ao mesmo tempo, eu queria trazer uma credibilidade, eu queria também aumentar um pouco a participação desse consultor dentro do cliente. Porque se você parar para pensar, o mais difícil a gente já faz. A maioria de nós somos treinados, para serem hunter. Ninguém aqui abriu uma loja na rua e ficou sentado esperando algum cliente entrar. Nós somos treinados para buscar o cliente, independente de crise, independente de governo, independente de momento econômico. Então, independente de Covid, a gente demonstrou que a gente, mesmo em qualquer momento do mercado, a gente consegue vender. E esse ativo, ele é muito valioso. E, para mim, isso era o que mais importava. E daí nasceu uma visão. E nessa visão eu tive que fazer uma escolha. Né? A minha escolha foi dar foco nisso aqui. Então, hoje, meu trabalho ele não envolve mais seguro de vida, só para vocês entenderem. Eu não represento mais seguro de vida, justamente para não criar um conflito de interesse aos consultores, né? Cada um tem a sua liberdade de estar, como o Filipão falou, várias plataformas aí. E a ideia foi agregar aos consultores. Por quê? Porque eu acredito muito que o seguro de vida ele não é o fim, ele é o começo do planejamento financeiro. Então, hoje eu e o Cadu, se quiser se apresentar também um pouco, a gente vai conversar sobre esse tema. E aí, o Cadu se apresentando, a gente já começa. Vamos lá, Cadu. Então, rapidamente, boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de todos. A ideia hoje é falar sobre esse tema aí de valorização e tal e tudo mais, sobre o que o Felipe falou. Estou no mercado de seguro de vida aí há 8 anos, né? Como o Castilho comentou anteriormente, tivemos aí a oportunidade de trabalhar juntos aí por um bom tempo, junto com o Felipe também. E a ideia é a gente compartilhar um pouquinho desse conhecimento aí e desse mercado que hoje eu digo que é bem interessante porque antes tinha só uma linha de receita. Hoje são mais linhas de receita e na somatória valores maiores. Então, acho que esse é o ponto. Não é mudar a direção, é ampliar a direção. Isso aí. Perfeito. Para a gente começar, pessoal, eu acho que a intenção nossa aqui é conversar. Quando a gente entra, todo o mais maluco desse segmento de seguro de vida, que ninguém aqui se formou para vender seguro de vida, certo? Aqui todo mundo lá, alguns anos atrás, quando tomou essa decisão, uns são engenheiros, contadores, advogados, entende tudo. E a gente foi desenvolvido a entrar nesse segmento muito bem treinado. E quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de como um todo. Então, a primeira base dela é a renda. E logo em seguida vem a gestão de risco. E qual que é o ponto aqui? O grande ponto, na verdade, é que ainda a maioria dos consultores, eles fazem o mais difícil, que é conquistar o cliente. Eu hoje, o Cadu, a gente trabalha com muitos profissionais da área que vem direto da assessoria financeira. E a grande dificuldade desses consultores é os novos clientes. Porque uma vez que ele faz assessoria financeira, ele entra na vida financeira do cliente, é fácil ele ter a credibilidade junto ao cliente. Mas a grande dificuldade deles é o ponto forte nosso, que é desbravar o mercado, independente se você chegou numa nova cidade, você com técnica de recomendação, com uma boa abordagem telefônica, né, com um bom quebra-gelo, com um bom link para aquele cliente, você consegue fazer novos clientes. Então, o mais difícil a gente tem. E por muitas vezes a gente trabalha o gerenciamento do risco como fim. E ele não é o fim, ele é o começo do planejamento financeiro. Então, o objetivo dessa minha visão foi falar, pô, o mais difícil a gente já fez, que é vender seguro de vida. Ninguém quer falar de seguro de vida. Você concorda comigo se eu chegar no churrasco hoje e falar para você, pô, se eu morrer hoje eu tenho 2 milhões. Ninguém vai falar num churrasco que comprou 2 milhões se morrer. Agora, você chega no churrasco e fala que fez uma aposentadoria em dólar. Fala que você fez um planejamento dentro do maior banco de custódia do mundo em Nova York. Ele acaba sendo um assunto um pouco mais sexy. Então, querendo... Desculpa quebrar o raciocínio, Felipe. Acabei de falar isso. O cliente Boa, fechado hoje foi isso. perfeito, perfeito. E é Foi a legal, o Cleiton... recomendação do cliente que surgiu no assunto. Entramos para tirar pedido, basicamente. Sensacional, o Cleiton, lógico, o Cleiton aqui é a prova viva de que tudo que eu estou falando, ainda bem que o Cleiton está aí. O Cadu, lógico que eu e o Cadu estamos falando, então a gente não dá para falar que é a prova viva, e o Cleiton, querendo ou não, poxa, se classificou aí para a convenção da ASUS, tem uma grande carteira dentro do gerenciamento de risco, e hoje ele está fazendo todo um trabalho também com a dolarização junto ao cliente. Então, querendo ou não, toda essa acumulação, né, e essas conquistas que o cliente tem, a gente vai entrar dentro dela. Então, essa foi a visão. Por que não abraçar o cliente? Não como um todo, às vezes também, lógico, respeito todo mundo, mas também não adianta ter 3, 4, 5, 6 tipos de coisas.
Mas esse produto, ele casa muito bem dentro do gerenciamento do risco, dentro do seguro de vida. Então, é isso que a gente quer conversar com vocês. Então, hoje o cliente, pessoal, ele está buscando algo muito mais completo. E querendo ou não, às vezes, muitas das vezes, a gente vai falar de vários pontos que isso aqui ele pode facilitar, né? O cliente, muitas vezes, ele também se sente cômodo a tratar de alguns assuntos somente com uma pessoa. Então, quando você acaba se informando, acaba treinando e entendendo um pouco de internacionalização de capital, um pouco de investimento internacional, você começa também a agregar para o cliente, não só para você. Então, você vai sair dessa venda por preço e você vai também acabar sendo muito reconhecido pelo seu trabalho. Pessoal, vamos lá. Aqui é muito importante vocês entenderem que eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra. Eu sou fã do seguro de vida e hoje eu não me envolvo com o seguro de vida para não criar um conflito de interesse com os consultores, porque existem várias plataformas. Então, eu estaria criando um conflito de interesse com o próprio Castilho, estaria criando um conflito de interesse com a Stoa, estaria criando um conflito de interesse com o Killian, e assim vai. Então, o meu objetivo aqui não é que um é melhor que o outro, é que um complementa o outro. O grande ponto que a gente vai chegar aqui é que você não canibaliza a sua venda, você aumenta o seu faturamento e você aumenta a sua credibilidade. Então, a ideia é construir um relacionamento extremamente forte com o cliente e ter uma perpetuidade muito maior. É esse que é o grande ponto. E como que essa dolarização, na minha visão, ela veio para multiplicar o negócio de seguros? O primeiro ponto que ela veio, na minha visão, para multiplicar o negócio de seguros foi a questão da parte mais difícil que é hoje. Hoje, é lógico que como líder, eu fiquei muito tempo sem ir ao campo diretamente, né? E eu acho que o que mais me alegrou nesse último ano foi que no start dessa nova visão, eu fiz de tudo, né? Consultor, líder de equipe, líder de líder, e hoje eu estou dentro do campo como nunca. Eu acabo fazendo mais de 15 reuniões com clientes, porque eu ajudo a novos consultores, eu entro como sócio dentro dessas reuniões. Então, eu comecei a modelar esse novo objetivo na prática. E o grande ponto que eu percebi foi uma abertura na questão da abordagem telefônica, do telefone approach. Né? Para quem é da Prudential Telefone Approach, quem é da MetLife é a abordagem telefônica. Então, ou de outras companhias. Então, o grande papel é, um não é melhor que o outro, só que quando você entra, às vezes, com um assunto, que você agrega. Então, quando você vai ligar para o potencial cliente, você, às vezes, entrando com o assunto de dolarização, ele acaba facilitando o agendamento da conversa. Então, eu já tive várias experiências e vários consultores, né, que já estão no negócio. Eu sempre falei, olha, perceba que teu ABFone, quando você for falar de internacionalização de capital, muitas vezes o cara fala, pô, eu tenho agenda amanhã. Não é mentira. Vários consultores, pô, Felipe, o que você falou faz sentido. O cara falou para mim que quer conversar. Inclusive, ele sugeriu o horário comigo quando fui falar de internacionalização de capital. Então, isso acaba trazendo uma vantagem muito grande. O outro ponto eu também acredito, Cadu, vamos batendo aqui uma bola, né? Vamos conversando, quando você tiver um insight, vai falando. Um outro segundo ponto que eu gosto muito é que você comece a entender que o seguro ele é importantíssimo na nossa vida, né? Ele é vital para nós, todo mundo tem que ter um seguro de vida, só que a gente acaba tendo uma despesa que não quer usar ele. E o investimento nada mais é que uma transposição de capital. É ele tirar um pouco daquele capital que ele já tem dentro do mercado nacional e ir para o mercado internacional. E também, dentro dessa própria rentabilidade que ele já tem, criar um novo mercado internacional. E, automaticamente, isso faz com que o impacto do seu prêmio médio do seguro aumente. Felipe, traduza isso. Tem uma consultora que faz parte dentro do negócio, e eu sempre falei para ela, se você começar a filtrar melhor os seus clientes, o seu ticket médio, o seu prêmio médio de seguro, ele vai aumentar drasticamente. Por quê? Porque todo o cliente da Dominion, no caso da internacionalização de capital, ele precisa de seguro de vida. Mas nem todo mundo que tem condição de ter seguro de vida tem condição de ter esse produto. Automaticamente, ela nivelou o mercado dela e o prêmio médio dela automaticamente aumentou. Porque ela começou a ser procurada e falar para um assunto de abrir uma porta, que eles estavam dispostos a entrar dentro de um ticket médio, hoje é de $700. Nós estamos falando aí de R$3.500. Só que, pô, Felipe, R$3.500, $700 para um investimento. É diferente de ser uma despesa que você não quer usar.
Então, querendo ou não, esse produto também aumenta o seu prêmio médio. E eu fui vendo isso lá atrás, que o principal objetivo era ter uma agência que vendesse seguro de vida e vendesse o, a internacionalização junto dentro de uma representação, só que na prática eles não deixaram isso acontecer. Mas eu percebi que isso agrega e agrega demais quem é da área do seguro de vida, porque ele acaba aumentando o prêmio médio, facilitando a abordagem telefônica e também facilitando a indicação. Porque, se vocês lembrarem, dentro do segmento do seguro de vida, dentro da nossa técnica de treinamento, toda vez que a gente pede recomendação, perceba que a pessoa sempre vai recomendar alguém do nível dele ou para baixo quando a gente está falando de seguro de vida. A gente tem que entrar no nosso treinamento para buscar as pessoas mais bem-sucedidas. Não é natural ele chegar e, vou te indicar o dono da empresa, vou te indicar o meu diretor, você está falando com o gerente. Você que é tecnicamente muito bom e aprendeu que você quer pegar as pessoas mais bem-sucedidas para você aumentar o seu prêmio médio. Esse produto, ele é diferente. Quando você recomenda ele, eu falo, pô, Castilho, fiz um plano de aposentadoria em dólar, cara. Você viu lá que o Cadu te ligou para falar sobre isso? Porque é um assunto, querendo ou não, que você quer indicar para o dono da empresa, que você quer indicar para aquele seu amigo. Então, isso também facilita a recomendação. Então, isso também é outro ponto. E o ponto principal que fecha, eu acho que nos 4 principais pontos, tem outros pontos, mas o principal ponto que eu entendi, que depois de um período, 6 meses, 1 ano, é praticamente impossível um cliente cancelar uma pólice de seguro de vida tua, sendo que ele já tem a dolarização com você. Perceba o seguinte, imagina que um concorrente foi trocar a pólice dele, só que você também cuida da aposentadoria em dólar dele, você cuida também do patrimônio em dólar dele. Automaticamente ele vai te ligar para falar, Felipe, veio aqui um fulano e ele quer me colocar tal produto. Fica tranquilo que esse produto eu também tenho, deixa eu conectar com você. Então, isso também eu percebi que ajudou demais a persistência dos consultores, porque ele já te enxergou como tu, pô, não vou cancelar após o seguro de vida que eu fiz com Castilho, sendo que ele, pô, tá cuidando de todo o meu patrimônio em dólar. Não faz sentido, deixa eu falar com ele antes. É lógico, eu como consultor por muitos anos, também perdi alguns planos ou outro, mas quando eu percebi que os consultores que estão realmente entrando dentro de uma parte híbrida, onde ele se apresenta como um planejador financeiro, fazendo seguro de vida e uma internacionalização, esses 4 pontos aqui, eles são fundamentais ao longo prazo, eles acabam melhorando muito o cenário atual. Quer comentar alguma coisa, Cadu? Contribuir algo? Castilho, Essa questão, o Castilho abriu o microfone também, mas só para, em relação a esse ponto que tu comentou, essa questão das indicações mais fáceis e tal e tudo mais, o que que é bacana, assim, quando a gente vai na prática, né? Tem um cliente específico que eu atendi um tempo atrás, que é meu cliente de seguro de vida, mas eu tinha poucas interações com ele. E esses dias eu encontrei ele coincidentemente no aniversário. Cara, a gente ficou 2 horas falando sobre dolarização, sobre mercado. Se de repente ele fosse meu cliente só no seguro, a gente vai ficar 2 horas conversando sobre isso. Talvez a gente ia falar alguma coisa meio levemente, ou talvez nem tocaria no assunto, porque não é um assunto para tu sentar à mesa e começar a conversar com as pessoas, porque eu fiz um seguro, porque isso, porque aquilo. É difícil isso acontecer. Agora, quando tu entra no mercado de dolarização de investimento de aposentadoria, primeiro que é o mercado mais premium, né? Se você chegar numa roda de amigos e comentar, ó, estou investindo em dólar. Muitas das pessoas, a gente vê isso na prática, a cada 10 pessoas que a gente conversa, uma ou duas investem em dólar, a grande maioria não investe. As pessoas vão te questionar, cara, mas como é que é isso? É para qualquer um? Não é só para milionário? Não é só para rico? Como é que funciona? Então, existe uma abertura de mercado muito maior e um ponto de entrada, que às vezes no seguro a gente quer entrar em algum cliente e a gente não consegue, ou mesmo até no consórcio, né, que tem pessoas do consórcio aqui. Agora, quando a gente fala de dolarização, é difícil tu encontrar muitas pessoas que fazem isso. Hoje ainda é um mercado muito novo, né? Então, para os clientes que eu trouxe essa novidade, 100% deles falaram, vamos conversar. Claro que 100% ainda não se tornaram clientes, mas em algum momento se tornarão. E é uma linha de receita bastante considerável, inclusive para a gente comercializar e para a gente investir, né? Isso aí. o Eu queria ponto. dar uma. Fala, Castilheira. É rápido, aproveito, né? Mas era só endossando muito isso que você falou de quando a gente tem mais de um produto no mesmo cliente,
a retenção dessa pessoa ela é bem mais fácil, porque ela deixa de enxergar você como um vendedor de um determinado produto e passa a enxergar você como um parceiro na jornada de vida dela. Eu acho que esse é o posicionamento mais forte quando eu saí, né, que eu só vendia um produto de uma companhia ali e passei a trabalhar com mais empresas e mais produtos, né? Eu não me especializei, por isso que eu gosto dessa parceria, depois eu queria que o Cadu até falasse mais sobre isso, né? Eu não me especializei na dolarização, não me especializei em outros produtos, né? Eu acho que essa parceria funciona muito bem nesse sentido, mas quando eu passei a oferecer para o meu cliente um leque maior de oportunidades, isso foi um baita do diferencial para a retenção de pessoas. Porque pode acontecer, e eu tive um caso, né, do cara cancelar mesmo o seguro e ficou lá com o investimento. Depois passou um tempo, ele retomou o seguro, né? Eu sei que é o contrário, às vezes, o ideal é, cara, faz menos aportes, mantém o seguro, né? Aquela questão da pirâmide que a gente fala da base ser mais importante, mas às vezes a gente sabe como que é a cabeça do cliente. Ele gosta ali da dolarização, ele vai botar o dinheiro onde ele quer e tal, e aí depois ele retoma a questão do seguro se ele está com você, porque a máquina já está girando. Se ele para o único produto que ele tem com você, você retomar alguma coisa com ele, talvez seja mais difícil dele lembrar de você e tal. Então, acho que vale muito nessa questão de retomar o contato com o cliente também, de você estar falando sempre com ele, o que também indica, traz novas recomendações, né? Perfeito, sensacional. Essa E, questão da parceria que o Felipe comentou, que o Castilho comentou, acho interessante. Talvez a gente entre um pouquinho mais detalhes aqui, mais à frente ou num segundo momento, se tivermos uma oportunidade aí, mas aqui a gente fala de especialista nessa questão da dolarização, que somos nós que estamos aqui, né, trazendo para vocês esse assunto, mas não necessariamente vocês precisam se tornar especialistas também nesse assunto. A gente está aqui para apoiá-los nesse sentido. Pô, Bob, por exemplo, né, que estou lendo aqui, está na minha frente, o Ebert, pô, tem um cliente que vocês identificaram que tem uma oportunidade para trazer esse assunto. Eu, o Felipe, a gente tem condição de atendê-lo de imediato, sem problema nenhum, né? O Castilho, inclusive, passou esses dias a Patrícia, né? Um cliente dela, a gente atendeu, estamos organizando o planejamento, tal e tudo mais, porque, gostei, achei interessante, quero me especializar. Existe um tempo de maturação que não é longo, mas que a gente vai avançar. Agora, não, eu quero só, quando tiver alguma oportunidade, fazer algum tipo de relacionamento de indicação. Também funciona. Então, tem esse tipo de abertura aí, né? e a ideia, pessoal, vocês vão ver que ele é simples, ele não é difícil. A gente vai falar um pouco sobre isso que o Cadu está comentando de especialização, né? Existe toda uma modelagem pronta, da mesma forma que vocês foram treinados para o ramo do seguro de vida, a gente também tem uma modelagem completa, desde primeira visita, segunda visita, material suporte, material pós primeira visita. A gente tem um treinamento extremamente formal para isso, e ele não é longo, porque eu não preciso ficar ensinando ninguém a fazer um ABFone ou a aplicar recomendação, é só ensinar produto, né? A gente entra como sócio dentro do cliente, então o grande segredo que eu percebi foi o consultor entender que hoje, quando ele vai se apresentar, ele se apresenta como um planejador financeiro. Isso com o tempo vai acontecendo, porque no cenário A que eu estou trazendo aqui, você vende um seguro. E a realidade do seguro hoje é que uma pólice ela dura em média de 7 a 9 anos. Esse é um ponto, né? Mesmo que você tenha vendido um produto vitalício, que é muito bom, em determinado momento, dentro de 7 a 10 anos, esse produto ele tem um tempo de vida. E o outro ponto, que é na internacionalização, eu acabei não colocando no outro quadro, você tem um cenário B, que é o cenário que você vai vender a mesma pólice que você venderia, talvez até com uma outra facilidade, só que você entraria com uma carteira estruturada internacional, ele vai acabar vendo esse investimento não como uma despesa, ele vai ver como uma alocação de recursos, e você vai entender também que o investimento não há cancelamento. E dentro do mercado de investimento, a gente cria uma coisa chamada valuation dentro da carteira, que é algo, na verdade, que isso me brilhou os olhos, porque nos últimos 10 anos no mercado de seguro de vida eu acabei não criando esse valuation. Posso até ter criado alguma receita recorrente, mas eu não criei valuation para o meu negócio, que é a gestão total de carteira. Lógico, não é o treinamento falar de produto aqui, e sim falar um pouco sobre esse mercado. E a grande verdade é que, da mesma forma, os ingleses eles criaram uma base muito interessante do produto. O produto ele é muito bom para o cliente,
e ele também é muito bom para a distribuição dele. Hoje, um consultor base, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que vende 4 clientes ativos no mês, ele, todos os meses, ele já consegue ter uma renda muito próxima entre 5 a 7 mil dólares mês. Isso a mais no negócio dele. Ele não está substituindo o seguro de vida, né? Então, isso acaba sendo muito interessante, porque você ainda vai manter a tua receita em real e você vai criar uma nova receita em dólar. Acho que esse ponto ele é primordial. E aí que entra um outro ponto para vocês entenderem por que que é importante. Eu acho que falar um pouco sobre essa questão dessa junção dos dois produtos, mas também vocês entenderem por que que o cliente compraria, né? Eu acho que quando eu falo, pô, se ganhar receita em dólar, hoje a minha cabeça ela já funciona muito bem, porque eu acabei me aprofundando dentro do mercado, entendi alguns riscos que o Brasil corre. Não, quando a gente fala de investimento internacional, a pessoa só quer pensar no câmbio. Câmbio, 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 que é importantíssimo. Só que quando a gente vai entender um pouco mais, ele é muito mais profundo do que isso. A gente também tem que falar da inflação, a gente também tem que falar do mercado como um todo. E aí, até por curiosidade, quando a gente começa a mostrar alguns indicadores para o cliente, e esse indicador aqui é assustador, o real ele tem 32 anos. Então, em 1994, imaginar que aqui com $1, o americano comprava um Big Mac. 32 anos depois, inclusive o Cleiton me mandou essa apresentação nova aqui, obrigado, Cleiton, atualizada para mim. O americano está gastando $2,22 para comprar o mesmo Big Mac, 32 anos depois. Só que se a inflação do dólar fosse a do real, ele teria que gastar 8,74, porque a nossa inflação ela é 7 vezes maior que a do dólar. Olha que loucura, a gente não está falando de câmbio aqui. Mesmo que se o câmbio fosse 1 para 1, a inflação do real, você perde 7 vezes mais rápido o poder de compra. Porque inflação, eu sempre falo, é um nome gourmetizado para perda do poder de compra. O nome não tinha que ser inflação, tinha que estar assim, perda do poder de compra anual. É isso que tinha que estar escrito. E a inflação é isso, é a perda do poder de compra. Esse gráfico ele é tão drástico que ele está dizendo o seguinte, que nos últimos 30 anos, o americano teve que dobrar o ganho dele, a renda dele, para manter padrão de vida na inflação do dólar, e nós, brasileiros, nos últimos 30 anos, a gente teve que aumentar praticamente em 7 vezes mais o nosso ganho para manter padrão de vida. Quer um exemplo disso? Se a gente parar para pensar 10 anos atrás, quem ganhava 20 mil reais era rico. Hoje, não é. Em 2014, eu comprei um Golf Zero alemão na concessionária por 72 mil reais. Hoje esse carro nem vem para o Brasil porque seria acima de 300 mil. Olha que loucura. Então imagina você se aposentar 100% em real. Se daqui nos próximos 30 anos a tua rentabilidade tem que ser 7 vezes maior do que aquilo que você aplicou só para manter o poder de compra. Estou começando a entender que não faz sentido você manter teu patrimônio 100% em real. Então é isso que a gente começa a conversar com o cliente. Outro Então, ponto também... um ponto interessante, Felipe, Vai lá, até uma Cadu. comparação, claro que não colocando que isso vai acontecer conosco, mas eu acho que vale a pena comentar, porque a gente fala de um país vizinho, né? Argentina, 20 anos atrás, era 1 para 5 o câmbio peso argentino versus o dólar, que é o que o Brasil vive hoje, 1 para 5. Não sei se alguém sabe, fora Cleiton, Felipe, Castilho, né? Que já tem essa informação no dia a dia, mas hoje o câmbio peso argentino versus dólar é 1 para 1.400. Então, pensa o quanto, né, o dinheiro, peso argentino, perdeu valor nos últimos 20 anos. A gente, naturalmente, não quer que isso aconteça com o Brasil, mas é um ponto de alerta. A gente traz esses tipos de alerta para o cliente. E os clientes não têm essa informação na ponta da língua, não estão ligados no dia a dia sobre isso. E quando a gente fala, realmente assusta, né? Então, quando a gente traz essa questão da diversificação, e a gente não fala muito só sobre diversificação, porque diversificar por diversificar, qualquer planejador financeiro fala sobre diversificar com o cliente. A gente fala realmente de estratégia diferente, de estratégia tributária, que a gente vai falar também, de estratégia, de retorno a longo prazo e de valor do dinheiro. Esse tipo de situação faz muita diferença na decisão para o cliente e para nós, quando a gente, né, também decidiu trazer esse produto aí para o mercado. Quer Cadu, falar, Bob? Pode falar, é Robi. a moeda argentina, né? Qual é o valor que a diferença que você falou? É 1.000 e. 1 para 1.400 em relação ao dólar. Valeu. Cara, É muita valeu, coisa. É, obrigado. é muita coisa e é legal, lógico, aqui a gente também, nosso tempo não é tão grande. A ideia aqui é a gente passar para vocês também
como despertar o cliente, da mesma forma que a gente desperta a necessidade de comprar um seguro de vida, você vai entender que o cliente, depois da primeira reunião, falou: opa, eu preciso investir em dólar. Aquele médico, aquele advogado, aquele pequeno empresário, aquela pessoa que tem uma renda acima de 35 mil reais e que tem muitos clientes nesse perfil e que estão loucos para fazer esse tipo de produto. E por quê? Quando a gente fala de investimento internacional, é lógico que a companhia ela vai trabalhar a modelagem de carteira do mundo todo, mas a gente sempre apresenta a SP500 para ele por vários motivos. A SP500 é o índice, pessoal, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, os maiores bancos do mundo, as maiores seguradoras do mundo, as maiores empresas de tecnologia do mundo compõem esse índice. Esse índice é de 1923, então a gente está falando de 103 anos de história, muita coisa, que gera uma credibilidade pelo tempo dele. Mesmo ele sendo um índice de renda variável, ele tem um histórico médio. E a gente pode perceber que nos últimos 40 anos, a rentabilidade média da SP500 foi de praticamente 13% ao ano a dólar, sendo que nos últimos 15 anos, quase 15%. Outro ponto muito interessante da SP500, que é praticamente impossível, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos quebrarem ao mesmo tempo. Seria um colapso global. A gente está falando dos maiores bancos do mundo quebrados, as maiores seguradoras quebradas, as maiores empresas de investimento quebradas, de tecnologia quebrada, quer dizer, não faz sentido. E historicamente, desde 1957, quando passou a ser 500 empresas, a cada bloco de 5 anos, nunca se perdeu dinheiro com a SP500. Por isso que é interessantíssimo quando a gente mostra para o cliente que ele consegue ter rentabilidade. Dentro desse jogo, pessoal, dentro do mercado de investimento, sempre tem o ganho real. Então, hoje, por exemplo, o CDI, 110% do CDI nos últimos 15 anos, tem uma rentabilidade média de 10,7%. E a inflação brasileira de 5%, né? 5 ponto alguma coisa. Então, o ganho real brasileiro foi de 5% nos últimos 15 anos. Já o ganho real de uma SP500, de 14,74%, uma inflação de 2% do dólar, foi de 12%. Então, quer dizer, e sem contar o câmbio. Então, realmente, isso aqui acaba impactando. Estou sendo mais objetivo aqui, pessoal, só para vocês entenderem um pouco o porquê que é importante o cliente entender, pô, faz todo sentido eu investir a dólar. Né? E como faz sentido também o que o Castilho falou. Naturalmente, você entra com a gestão de risco, né? Faz o seguro, já planta aquela semente que você tem esse planejamento a dólar e vai fazer uma outra visita sobre isso, uma outra conversa sobre isso. Mas o Castilho também tem razão, porque às vezes o cliente fala, pô, Felipe, eu, sei lá, o cara ama o consultor dele, ele tem 7 apólices de uma tal companhia, a gente sabe que está cheio de apólice vendida errada ali dentro, só que ele não quer cancelar. Não, você entra com esse assunto. Depois você trabalha. Semana passada, teve um caso, um consultor, ele está lá com tal companhia, uma companhia de muito tempo atrás, com 8 apólices. Essas 8 apólices, a palavra, eu estou fazendo aqui 5 aqui para guardar dinheiro. Automaticamente ele foi, fez a dolarização, fez o planejamento e entrou e fez uma nova. Ele acabou cancelando 4 apólices, fazia sentido, outras não, e acabou complementando algumas linhas que a pessoa não tinha. Então deu muito certo o negócio. Em relação ao câmbio, pessoal, que aqui é muito importante, eu tentar traduzir esse gráfico técnico bem simples, e vocês vão entender. Aqui é o seguinte, aqui é o tempo, 1994 a 2025, tá? Parte de de baixo. E aqui, perceba que em 94 o dólar estava 1 para 1. Aqui, ó, 1 para 1. Em 1999 foi o primeiro deslocamento, foi a primeira desvalorização do real. Perceba que em um mês o real desvalorizou 78%. Depois de 2002, em 6 meses, 70%. 2008, 5 meses, 68%. 2014, em um ano, quase 100%. 2018, 35% foi o menor. E 2020, 61%. O que isso quer dizer? Todas as vezes que o real desvaloriza perante o dólar, ele sempre vai desvalorizar de elevador. Então, o dólar sempre sobe de elevador e desce de escada. Sempre sobe de elevador e desce de escada. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Porque nos últimos 30 anos, nós tivemos 6 grandes deslocamentos. Então, há uma média de cada 6 anos, um deslocamento. O que isso quer dizer? Que nos próximos 10 anos, nós vamos ter pelo menos um deslocamento, com uma média de 50%. Que muita gente fala assim, pô, Felipe, o real demorou 30 anos para bater 5 para 1. Está R$5 agora, demorou 30 anos para bater R$5, então vai demorar 30 anos para bater 10. Não, que de 1 para 5 são 400% de desvalorização. E de 5 para 10 é 100% de desvalorização, é muito mais rápido. E se a gente sabe que numa próxima desvalorização é um mínimo de 50%, a gente sabe que em 10 anos esse dólar tem que estar entre R$7,50 e R$9. Então, isso é muito importante mostrar para o cliente
que além da inflação, você tem a questão cambial. Além de você estar com dinheiro que derrete muito mais rápido, 7 vezes mais rápido, a tendência é ele valer muito menos daqui 5, 10, 15 anos. Então isso é muito importante para o cliente. Pessoal, me perguntem qualquer coisa, eu vou tocando aqui. Um outro ponto também que a gente gosta de mostrar para o cliente é que, se você lembrar dentro da metodologia, eu não vou entrar na parte de metodologia comercial aqui, mas você, dentro da metodologia comercial do seguro de vida, você gera credibilidade com você, com a companhia, desperta necessidade, e aí você pega nome, marca a segunda visita e vai embora. Dentro desse negócio nosso, ele funciona um pouco diferente. Primeiro, eu demonstro para ele por que ele precisa investir em dólar, e o outro ponto muito importante é que vocês vão entender que hoje no Brasil, infelizmente, a gente tem vários cenários que nos impactaram ao longo da nossa vida financeira. A gente tem aí para agora o caso do Banco Master. Então, quando você explica para o cliente de uma forma muito simples os 3 tipos de investimento, ele começa a falar: opa, Felipe, faz sentido. O primeiro tipo de investimento é o contrato fechado. É como se o Bob tivesse comprado um apartamento na planta, lá na cidade dele, e eu cheguei para ele e falei assim: Bob, cara, tô fazendo aqui o lançamento do apartamento, é tabela zero, nem foi para o mercado, tá ridículo esse preço metro quadrado, vale a pena você comprar. Só que para você comprar, você precisa dar um sinal de R$ 500 mil. Depois, o restante você pode parcelar da forma que você queira, mas nesse preço a gente tem que ter entrada. Quando o Bob assina e fala: não, beleza, Felipe, eu vou comprar, e dá os 500 mil, né, ele está dando aqueles 500 mil dentro do caixa da construtora, do ativo dela. Isso é um contrato fechado. Se essa construtora quebrar, ferrou. O dinheiro estava em domínio da construtora. O segundo tipo de investimento é uma cédula de compra bancária. Um próprio Banco Master, você comprou lá uma renda fixa do Banco Master. Dentro da estrutura brasileira, nós temos o FGC, que é o seguro bancário, até R$ 250 mil. Então, se você tinha 1 milhão no Banco Master, você não vai conseguir recuperar 750, os outros 250 você recuperou de uma forma muito simples, né? Em 30 dias você recuperou. Nos Estados Unidos, também existe o FGC, que se chama SIPC, que vai até $250 mil. Só que $250 mil, pensando a longo prazo, é muito pouco para quem vai se aposentar, para quem quer criar um patrimônio. Então, em 1940, a CVM dos Estados Unidos, que se chama SEC, Security Exchange Commission, ela criou a figura do banco de custódia. E aí que muda o jogo completamente. Porque quando você cria a figura de um banco de custódia, o cliente ele não deposita mais para a companhia que está fazendo a distribuição, não é para a corretora, ele está depositando direto no banco de custódia. Então, não importa se meu cliente colocou $500 ou $100 milhões, 100% do capital foi para o banco de custódia. E o papel do banco de custódia é segregar o ativo, o caixa da companhia e do cliente. Então, a companhia ela não tem autonomia de sacar o dinheiro do cliente, porque o dinheiro está custodiado. E o banco de custódia da nossa operação, ele é o Bennington Mellon, que é o Banco de Nova York Mellon, que é o maior banco de custódia do mundo. São praticamente hoje quase $59 trilhões. Só para você ter uma ideia, isso representa 23 vezes o PIB do Brasil, que o Brasil precisa produzir em 23 anos. O PIB dos Estados Unidos é de 30 trilhões, é 2 vezes o PIB dos Estados Unidos. E essa instituição é de 1784. É a terceira instituição mais antiga dos Estados Unidos, considerando fusão e aquisição. E 20% do investimento do mundo passa por ele. E qual que é o papel do Bennington Mellon? E aqui a gente desenha para o cliente. O papel do Bennington Mellon, quando o cliente ele encaminha o dinheiro, ele envia diretamente para o Bennington Mellon, ele não passa ele vai direto para o Bennington Mellon, é guardar o ativo e registrar na titularidade daquele cliente. Então, todo o capital que ele está enviando, ele está guardando e registrando. Porque qual que é o papel do banco de custódia? É proteger contra fraude, falência e má gestão. Então, não importa o que aconteça com a gestora, automaticamente aquele capital está protegido. Então, quando você está falando de banco de custódia e uma empresa que é regulada pelos Estados Unidos, a gente está falando de uma outra coisa muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, quase todo mundo é cliente desse banco, né? Mas os fundos soberanos da Noruega e da Suécia, os maiores bancos centrais do mundo, né? O americano e o europeu, né? Os maiores fundos de pensão, maiores seguradoras do mundo, maiores gestoras e family office do mundo e bancos, né? JP Morgan e assim vai, e até empresas públicas e privadas, né? Fazem, inclusive, a própria fundo de pensão dos funcionários custodiado. Eu vou dar um exemplo clássico aqui no Brasil. Imagina que os Correios eles foram roubados e está quebrado. E o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, eles também derreteram. Automaticamente, quando você custodia,
Não importa se o governo é de esquerda ou de direita, ele não consegue mais sacar aquele dinheiro custodiado. Então, mesmo uma empresa pública que custodia o fundo de pensão do seu funcionário, ela está protegida na questão de custódia. Isso aqui, pessoal, muda o jogo, porque não tem como a gente representar uma companhia que não seja custodiada. E por incrível que pareça, é normal, tá, pessoal? De cada 100 pessoas que a gente conversa, uma pessoa sabe que é custódia porque veio do mercado financeiro. O restante não sabe, e é normal. Então, quando você realmente consegue entender que você está mexendo com o dinheiro do cliente e que ele está 100% custodiado, poxa, é uma tranquilidade absurda, porque não importa o que aconteça daqui 5, 10, 15, 30 anos, a minha aposentadoria, a aposentadoria dos meus clientes, ela está 100% garantida, né? No sentido de que não há uma questão de fraude ali dentro, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre esse ponto, Cadu, ou alguém que já está fazendo um negócio, o quanto isso é importante para o cliente. Alguém quer comentar algo? Felipe, quando você fala em aposentadoria, não é renda, é o patrimônio que a pessoa acumulou, né? Que está sob a custódia do banco, não é isso? Perfeito. As duas coisas, o patrimônio que ela acumulou, que teve rentabilidade, né? E que, inclusive, você vai entender que ela pode programar saques correntes mensais para viver daquele capital. Perfeito. E na morte, e se ele falecer? Sensacional. Essa parte, eu não entrei em todo o detalhe do produto aqui. Existe um envelopamento dentro do produto, que é uma trust, que acaba sendo um produto maravilhoso, porque além de você trazer toda a questão da rentabilidade, da inflação, do câmbio, você traz uma proteção para uma camada de proteção, que é a camada onde você tem os 5 riscos. Então, risco tributário, trabalhista, societário, ambiental e familiar. Então, aquele empresário que tem risco em relação ao seu patrimônio, esse produto, ele protege isso para o cliente. E aí vem uma questão sucessória. 100% do capital, dentro desse país, você já é obrigado a definir quem vai receber. E esse beneficiário, ele recebe líquido em 15 dias. Então, isso é uma outra ferramenta sucessória. Por isso que ele casa muito bem, porque o seguro de vida, ele vai dar um jeito em todo o patrimônio físico do cliente no Brasil. Esse Líquido sem imposto, produto, né? Importante. Líquido sem imposto. Se o cara isso, tem 1 milhão, é 1 milhão. Não paga ITCMD igual ao Brasil, né? perfeito. E qual que é o ponto aqui? Que além de você estar Perfeito. fazendo toda a gestão do patrimônio físico dele no Brasil, com seguro de vida, caso ele venha a faltar e tem o capital do inventário, a liquidez dele você resolve dentro da própria internacionalização de capital. Então, por isso que eu estou falando, é um casamento perfeito. A tua pergunta é muito boa, Bob. Alguém está perguntando aqui também. Então, essa tua pergunta ela é sensacional. Tá? Então, vamos passando aqui que o tempo. Então, a companhia, pessoal, ela está dentro de uma regulamentação do Reino Unido, tá? Tá entre os 4 regulamentações mais seguras do mundo. Uma coisa muito interessante da companhia é porque, além da custódia, você tem a Asset, que faz a gestão do patrimônio, fica em Londres, então ela é regulada pela CVM da Inglaterra, e a Domínio é regulada pela CVM de Guernsey. E essa autarquia, né, que regula o mercado, a Guernsey Financial Service Commission, ela obriga que 100% dos fundos abertos sejam custodiados. Então, dentro do país não há fraude. Tá? Então, dentro daquele país não há fraude. Pessoal, a gente tem 5 minutos, e o que eu quero passar aqui rapidamente? Eu vou pular algumas coisas, mas para vocês entenderem, esse produto hoje, você tem 2 tipos de perfis de cliente. 5%, 3%, aquele cliente que já tem muito patrimônio, uma certa idade, tem 20, 30, 50, 100 milhões, 1 bilhão de patrimônio, ele quer transpor um pouco desse capital. Você vai atender ele através de um aporte de investimento, né, que começa a partir de 45 mil e não tem limite. E você tem 97% dos clientes que são autônomos, médicos, advogados, pequenos empresários, dono de várias lojas, que é aquele cara que tem uma boa renda e ele quer, ele aporta lá $5 mil, $10 mil, $20 mil e coloca $500 por mês, $1.000 por mês, $300 por mês. Então, esse também é o grande perfil do produto. E aonde que eu quero chegar com isso? Que dentro do nosso negócio, o comissionamento, ele não é pela parcela que ele paga, ele é pelo projeto total.
Então, se eu faço hoje um projeto de $500 por mês por 15 anos, nós estamos falando de um projeto de $90 mil, é 500 vezes 12, né, 12 meses no ano, vezes 15 anos. Então, o comissionamento e as taxas do produto, elas vão ser com base na contribuição. Tá? Esse ponto ele acaba sendo muito relevante. Tá? Então, isso acaba... Você começa a entender que você tem público para atender. Tá? Acho que isso aqui faz sentido. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Cadu? Não? É Legal. muito bom Pessoal, receber comissão em dólar. eu vou pular essa parte, pessoal, porque não vai ter tempo. Aqui era uma análise de como funcionaria um produto. Isso aqui é um produto normal que é vendido. Um médico, por exemplo, vai fazer $1.000 por mês por 15 anos. É uma das características que eu quero comentar. Hoje, as gestoras de investimento acabam cobrando 1% sobre o capital total do cliente, né? A Domínio ela vai cobrar sobre a contribuição. Então, isso acaba nos sendo, no longo prazo, muito mais barato. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, mas aqui levaria um pouco mais de tempo. E perceba que esse projeto, ele é um projeto de $180 mil. Por quê? Porque é um projeto de 1.000 vezes 15, né, vezes 12 meses. 180 meses, $180 mil. Então, o projeto, o grande ponto, que é um projeto que facilmente, nós estamos falando aqui de um comissionamento de $3.780. Então, um cliente desse, ele já está gerando um comissionamento hoje de aproximadamente 18 a 19 mil reais. Então, acaba sendo muito interessante, tá? E esse é um ponto muito legal. Eu acredito, pessoal, que eu estou sendo um pouco mais rápido aqui, mas tá legal. O grande ponto é que existem 3 barreiras iniciais que eu percebi que os consultores eles tinham. O primeiro é que ele fala, poxa, mas como que eu vou cuidar do dinheiro? Lembre-se que dentro da estrutura existe uma asset. Qual que é o papel da asset? O papel da asset são as pessoas responsáveis por fazer a gestão do dinheiro do cliente. Essas pessoas, elas estão lá na Inglaterra, são certificadas e são responsáveis para alocar esse capital. Não é a nossa responsabilidade. Então, a nossa responsabilidade é uma distribuição. Da mesma forma que você distribui um seguro e a companhia é responsável por gerir esse dinheiro e que tenha uma certa gerência para que tenha saudabilidade para pagar um sinistro, é a mesma coisa aqui na questão da gestão do dinheiro do cliente. Então, você, na verdade, não precisa de uma licença para distribuir esse produto. O outro ponto é que muita gente fala, pô, se o cliente perdeu o dinheiro, lembre-se que essa empresa ela é 100% regulada e 100% do capital do cliente é custodiado. Então, não tem como o dinheiro do cliente sumir. Tá? Então, isso acaba sendo um outro ponto que também nos dá tranquilidade que eu expliquei logo ali atrás. E o outro ponto é, poxa, mas eu não entendo de mercado financeiro. Aí que está o ponto, porque você não vai ser o gestor, você não precisa analisar gráfico de mercado, você não precisa saber aonde você vai colocar o dinheiro do cliente. Isso a própria asset vai fazer para você. Então, isso acaba trazendo para você toda uma tranquilidade em fazer a distribuição e não a gestão do negócio. Eu acho que esses são os 3 principais asteriscos ali que ficam na nossa cabeça. Pô, mas Felipe, será que eu conseguiria dar conta disso? Eu acho que isso aqui é um ponto muito interessante. Tá? Um outro ponto muito importante, pessoal, que nem sempre, lógico que dentro desse negócio, é interessante o consultor já ter um pouco de experiência comercial, né? Principalmente já está habituado a fazer uma befone, a pegar recomendação, a ter essa correria que ele já tem muito tempo. Mas isso aqui é muito importante você entender que você está pensando também no longo prazo. Ele dá uma boa receita no curto prazo, mas principalmente ele cria um valuation. Então, esse negócio aqui, ele acaba trazendo também uma outra visão que o cliente vai ter de você. Ele simplesmente, quando você entra com esse tipo de produto e você vira um planejador financeiro, ele não está só vendo você querendo só uma comissão dele, vendendo um seguro de vida, ou mudando o seguro de vida dele para ganhar dinheiro novamente. Não, você está fazendo um trabalho de acompanhamento, né? Tanto do seguro de vida dele, que às vezes é necessário, às vezes uma linha nova, em alguma novidade, alguma nova companhia, você fazer um ajuste dentro daquele cliente, isso tem todo um ponto. Mas, ao mesmo tempo, ele é para quem está buscando no longo prazo
um valuation do seu negócio. Então, é aquilo que, pô, ele está cansado de perseguir somente a próxima venda. Você também vai entender, eu não coloquei aqui um outro ponto, e o Cadu, ele é prova disso, que já está há um bom tempo, já deu um ano já de, né, dentro desse negócio. O investimento, pessoal, ele tem um grande facilitador que a cada 3 anos, praticamente 90% dessa carteira reinveste. Então, isso que é interessante, o investimento, o teu cliente, ele vai fazer novos investimentos ao longo da vida dele mais de 5, 10 vezes. Ninguém vai comprar 4, 5 apólices de seguro de vida, 7 apólices de seguro de vida. Alguma coisa está errada. Mas ele vai reinvestir a vida toda. Então, hoje, dentro da própria plataforma, a gente já tem aí um índice de 20% das vendas sendo vendas de clientes que já são da própria base. Né? Então, justamente porque o cliente estava lá colocando $500, Felipe, aquela reforma que eu tinha acabou, eu quero dobrar eu quero fazer um valor a maior. Felipe, recebi uma herança, eu quero aportar um capital maior dentro do meu planejamento. Felipe, eu Momentos de vejo que baixa agora... de dólar, né? O cliente que tem algum aporte, ele vem, quer aportar também, né? O dólar estava aí tempos atrás 5,60, agora chegou a 4,90, então é um momento oportuno. Perfeito. Então, toda essas oportunidades o cliente acaba enxergando. E, consequentemente, você também vai estar assessorando ele dentro do produto do seguro de vida com maior tranquilidade. Então, acho E que esse além é o grande daquela ponto. comissão rápida ali que o Felipe comentou que deu 3.780 ali, que ele comentou daquele planejamento, né? A carteira gera uma comissão vitalícia, que é aquela questão do valuation, né? Então, você investiu lá, tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões investido lá com os teus clientes. Você vai ter uma recorrência a respeito da carteira que está ali, independente de novas vendas, novos planos. Isso é interessante Perfeito. também. Outro ponto, pessoal, a gente entra dentro da reunião como sócio. Então, é um speech muito tranquilo. Né? Então, dentro da tua corretora, você hoje se especializou e você está trazendo o Cadu, está trazendo o Felipe, por exemplo, tanto faz, eu ou o Cadu, e que você está nesse momento responsável muito mais pela parte comercial e o Cadu, por exemplo, ele está nesse momento com algumas informações mais técnicas e hoje a gente vai estar conversando nós aqui sobre isso, o Cadu vai estar falando um pouco mais sobre essas questões técnicas. Isso no começo, vocês vão ver que dentro de 9, 10 reuniões, o negócio ele já anda, porque a gente tem uma plataforma extremamente montada, a gente tem um treinamento totalmente já validado, a gente tem todo um material de suporte para as reuniões, então há extremamente uma facilidade muito grande dentro do negócio. Tá? Então, isso aqui potencializa e potencializa demais. Pessoal, para a gente finalizar para perguntas e comentários, para não extrapolar muito mais, brincadeira à parte que a gente colocou que está muito próximo de uma conversa, a um QR Code de distância. Aqui está o contato do Cadu direto. Se você escanear, é para funcionar e eu acho que está funcionando. Se você escanear, vai direto no WhatsApp do Cadu. A nossa ideia aqui, isso aqui não é uma apresentação de oportunidade, isso aqui é uma apresentação de mercado. Depois disso, a gente faz um trabalho extremamente individual com cada um. A gente apresenta 1 hora e meia de conversa, tudo no detalhe, potencial de faturamento. Né? O cliente já teve a oportunidade de conhecer, a gente está falando é 1 hora e meia, mas a gente apresenta toda a modelagem, a gente apresenta todo o potencial faturamento, a gente apresenta todo o valuation do negócio. Ele entende, ele recebe um material que, inclusive, ele consegue validar. Depois disso, ele falando, pô, Felipe, faz sentido, Cadu. A gente marca uma nova conversa para fazer um alinhamento de expectativa, que é muito importante, tá? Porque depois desse período eu já entendi quem são os consultores que querem realmente fazer o negócio acontecer, né? E que acaba automaticamente, tem muitos consultores que estão indo para as convenções de Asus, MetLife, Prudential, e tendo muito sucesso dentro desse negócio também. Então, é um negócio que funciona, não canibalizou a venda de ninguém, ele simplesmente melhorou toda essa visão. Então, pessoal, queria agradecer, queria realmente fazer esse convite para vocês, de mandar essa mensagem para o Cadu, para quem tem interesse. A gente vai fazer um atendimento individual, não vai ser um atendimento igual hoje, vai ser uma conversa só nós três, para que a gente possa realmente demonstrar essa oportunidade e que realmente ela vai fazer uma diferença muito grande dentro do seu dia a dia. Agradecer o Castilho, né, por esse convite e espero que é um começo de um relacionamento junto com o Castilho aí e que vai dar muito certo. Só mandei o convite do Cadu também, o telefone dele ali no nosso grupo.
Então, assim, fiquem super à vontade de procurar direto o Cadu, procurar direto o Felipe, né? A gente tem mais pessoas aqui do nosso time que já tem aí o Cadu ali como referência, né? Ele acaba já fazendo alguns atendimentos e ajudando o pessoal da própria Vanderlust aí, então isso já tem funcionado, operacional que já está dando certo, a gente só tem que colocar mais lenha nessa fogueira, né? Eu acho que a gente começou de forma tímida, né? A gente viu que valia a pena, dá certo, é por aí o caminho, e agora é a gente alimentar essa fogueira. Então, eu sou muito grato aí ao trabalho que o Cadu vem fazendo. Eu acho que, além da gratidão, uma coisa que deixa a gente muito feliz é saber que do outro lado da parceria tem gente íntegra, honesta e gente que bate meta e atrai resultado, né? Eu acho que assim, quando a gente faz uma parceria como essa, você toca o cliente, você fala, pô, meu, será que o cara vai fechar? Não vai fechar? Será que o cara é bom do outro lado? Né? Porque quando eu venho num seguro de vida, eu sei que a chance é altíssima do cara comprar comigo, né? Porque já tem anos de conhecimento. Quando eu passo a bola para o Cadu e pro Felipe, pô, cara, a tranquilidade que eu tenho no trabalho dos dois é a mesma que eu tenho no meu próprio trabalho, né? Então, assim, é diferente, às vezes, você faz uma parceria com alguém que está começando, com alguma coisa, né? Quem já é referência no mercado, tem troféu na prateleira, né? Já é uma pessoa que já é orientada a trazer grandes resultados. Eu acho que, para mim, a felicidade vem da ética alinhada a resultado, né? Porque quando eu comecei, gente, na própria MetLife, eu vi que eu admirava muita gente pelo resultado. Pô, esse cara bate meta, é campeão, tá lá e tal. Depois eu percebia que o cara fazia um monte de venda errada, prometia uma coisa que não era verdade e tal, e me frustrei. E aí eu passei a admirar as pessoas também pela ética, né? Então, nesse mercado, a gente ter parceria com pessoas que são éticas e têm resultado, né? Para mim, é o que me traz hoje paz nessa parceria com o Felipe e com o Cadu. E queria encerrar hoje aqui, pessoal, falando que a gente tem um outro colega, não sei nem como que, mas acho que tenho certeza que o Dobro e o Cadu conhecem também, o Rodrigo Pim. Né? O Pim, que é um cara de muito tempo aí de MetLife, ele está lançando, pessoal, a mentoria dele. Ele é um dos primeiros membros ali do grupo do Despertar. Né? Eu vou mandar um material aí para vocês em breve, que ele me procurou, falou, pô, Filipão, cara, passa lá pro time, né? Então, assim, é outro cara também que eu aprendi muito com o Pim, então vou mandar aí para vocês o material no grupo que ele compartilhou comigo sobre as mentorias. Quem tiver interesse também é só entrar no grupo dele lá, participar do grupo, entrar em contato com ele, conhecer um pouco melhor do trabalho, mas é um cara fantástico, um cara nota 10, que tem uma energia maravilhosa. Eu, às vezes, saía da reunião da minha agência, todo mundo meio cabisbaixo, tá? Eu vi o pessoal da agência dele saindo, todo mundo, pô, feliz, com a cabeça, sabe, assim, uma vibe, né, contente. Falei, caramba, meu, eu queria um dia estar ali dentro. Então, é uma mentoria que eu também decidi fazer, né? Eu falei, cara, é algo que eu tô sempre aqui no meu negócio. Hoje, como eu não tenho que aprender só para cuidar da minha própria carteira, mas eu tenho que entregar o melhor do Felipe Castilho para a Malha, o melhor do Felipe Castilho para o Bob, o melhor do Felipe Castilho para o Cleiton, para as pessoas aí, todas do meu time, para a Luana. Então, eu estou sempre comprando e sempre participando do máximo de mentorias que eu posso participar, né, para abrir mesmo a mente com outros profissionais, né, de mercado. Então, vou compartilhar com vocês, o Edson, que está aí também do time, né, Edson? Ele que também está, né, se juntou aí recentemente. Então, gente, um grande abraço para todos vocês. Eu não sei se alguém quer fazer alguma última pergunta aí direcionada para o Felipe ou para o Cadu, antes da gente terminar aqui. Já recebi o contato do Bob, viu? Já te respondo lá, Bob. Obrigado, hein? Tranquilo. Eu queria agradecer a oportunidade é que vocês estão abrindo a minha mente, entendeu? Eu já tenho uma certa idade, eu nunca imaginei começar a mensurar, entrar nesse tipo de trabalho. Eu sempre trabalhei com previdência privada, desde 96, na Icatu, então eu sempre gostei de previdência privada. E eu tenho alguns clientes ainda ativos e eu posso estar indo
ingressando nesse mercado com o apoio de vocês aí e, desculpa o termo, comendo mingau pela beirada. Devagarinho eu chego lá. Obrigado, hein? Não, com certeza. Obrigado a Estamos Posso juntos dar vocês uma aí. contribuição? na jornada. Inclusive, para todo mundo que está com câmera fechada, presta atenção porque é um recado que vale a pena. Todos nós já fizemos N reuniões por semana, prospectando vida, pegando a ficha financeira do cliente, quanto ganha, quanto gasta, quanto tem investido. Se vocês fazem um modelo seguro de vida bem feito, vocês têm essas informações na mão. Então, continuem prospectando vida normal. Só que a partir do momento que vocês têm a informação de reserva e capacidade financeira, opa, eu tenho uma oportunidade para uma nova reunião levar um novo produto. Então, é sobre trabalhar melhor e vender mais para o mesmo cliente. Perfeito, Perfeito. Cleiton. Perfeito, Cleiton. Obrigado, Castilho, pela oportunidade novamente. Obrigado a todo mundo. E para quem tiver interesse de se aprofundar, vai ser um prazer. A gente vai com certeza se conhecer melhor e vão ter umas experiências muito boas aí em todos os sentidos. Bom, gente, a ponte está feita. Eu vou parar de gravar aqui. Nos vemos no próximo encontro mensal. Um grande abraço a todos vocês aí. Obrigado, Filipão. Obrigado, Cadu. Obrigado, galera. Valeu. Obrigada, gente. Abraço. Boa Para noite. mim, um bom Um dia abraço. e uma Obrigado, boa noite boa para noite. vocês aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.